o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 1. E este capítulo é a introdução do livro de Apocalipse. E nós o leremos para a nossa meditação, para a nossa memória, na celebração da ceia do Senhor desta noite. Está escrito assim, na eterna palavra do Senhor nosso Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz do que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas agora aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste
na minha destra, dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós podemos recorrer a ela. Veja bem, os irmãos, Deus não ordenou nada a nós que não tivesse importância. Nós temos na Bíblia 2 ordenanças muito claras que a igreja devia praticar: o batismo nas águas para todo aquele que passa a professar a sua fé em Jesus Cristo, que se converte ao Evangelho de Jesus Cristo, passam a fazer parte da igreja do Senhor, e periodicamente esta festa da graça de Deus, este banquete da graça, chamado Memorial da Ceia do Senhor, a Ceia do Senhor. E então isso tem grande importância para nós, e nós lemos todos os cultos que celebramos o Memorial da Ceia do Senhor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, principalmente, quando o Senhor diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, ou seja, todas as vezes que celebrarmos a ceia, que celebrássemos a ceia, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor. E Ele deu um tempo até que Ele venha. E nós estamos vivendo desde os dias de João, o apóstolo João, desde os dias que ele escreveu isso, nós estamos vivendo esse até que Ele venha. Se eu tivesse que usar hoje um título temático para a mensagem da nossa ceia, seria até que Ele venha. Está prometido a nós, está garantido a nós como igreja, como povo de Deus, coisas extraordinárias. O apóstolo Paulo escreveu que teve de Deus uma visão disto. Ele chamou isso de coisas inefáveis, e coisas tão grandiosas que algumas delas o Espírito Santo não permitiu que ele escrevesse. Mas ele disse que o que Jesus Cristo comprou para nós, que o que Deus tem para nós na eternidade, é algo tão extraordinário que a nossa mente não é capaz de imaginar. Que não é possível termos ideia do que Deus tem para nós. Como se não bastasse, nesta festa da graça, do favor imerecido de Deus que nos salvou, sabermos que nós estamos livres da condenação eterna, sabermos que havia uma dívida contra nós, diante de Deus, que nós não tínhamos como pagar, e que Jesus Cristo, 100% homem, quando veio a esta terra, Ele não devia nada, Ele nunca pecou, não tinha nenhuma mácula, nenhuma mancha. Como o Cordeiro de Deus, Ele pagou essa dívida. A Bíblia diz que era como se tivesse uma promissória, um documento, um cheque, uma dívida escrita, delineada contra nós, e que Jesus Cristo, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu valor da sua vida, pelo valor do seu sangue precioso, Ele cravou na cruz do Calvário, Ele perdoou a nossa dívida, Ele comprou a nossa dívida, Ele nos resgatou, Ele nos comprou de novo. Nós já éramos de Deus, na mente de Deus, no primeiro Adão, e agora Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, segundo Adão, a Bíblia diz que Ele nos resgatou, Ele nos comprou de novo, e nos
ligou e nos trouxe novamente e entregou o Pai. Como se não bastasse essa tão grande salvação, nós temos, além disso, uma vida, nós temos, além disso, promessas tão grandiosas que vamos tomar posse quando passarmos o portal da vida, quer seja por um chamado individual, quer seja pelo arrebatamento da igreja, nós tomaremos posse de algo extraordinário que nos espera na eternidade. E nesta noite, nesta ceia, eu queria que nós tirássemos um pouco do que há sobre a palavra Apocalipse, que traz na nossa mente uma espécie de destruição. Eu já disse hoje pela manhã e volto a repetir, se você estiver me ouvindo aí, assistindo pelo YouTube, vai se lembrar de que existem até músicas seculares que se referem a destruições como sendo um apocalipse. Houve ali um apocalipse, houve ali uma destruição. Mas apocalipse também é revelação. E revelação na palavra de Deus, no sentido de tirar o véu. Revelação no sentido de que é como se nós estivéssemos enxergando através de um véu, e alguém tirasse o véu, e nós pudéssemos ver sem o véu. Eu usei como exemplo, e volto a usar, que Moisés, quando esteve na presença de Deus, a Bíblia diz que a presença de Deus fez com que o seu rosto brilhasse. E que o brilho era tal que foi preciso colocar um véu para que as pessoas pudessem olhar para ele. Apocalipse é mais ou menos isso. Ele é um véu, é uma revelação, ele é retirar o véu. E aqui está João, para servir de exemplo. Às vezes nós falamos, como lemos em Apocalipse, em 1 Coríntios 11, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Toda vez que você participou da ceia, você estava anunciando que Ele vai voltar, que Ele voltará. E muitas vezes a imagem, o pensamento que nos vem é que quem vai voltar aqui era aquele homem, será aquele homem lá de Nazaré, um homem manso, humilde de coração. Eu disse aos irmãos que Jesus era tão assim, doce, tão manso, que o apóstolo João, que escreveu Apocalipse, ele não se satisfazia em sentar do outro lado da mesa, em sentar no outro banco, em sentar a 1 metro. Penso que ele ia quebrar o isolamento da pandemia. Falar, não, em relação a Jesus, não, eu vou quebrar. Porque a Bíblia diz que, e por a Bíblia citar, nos dá uma leitura de que isso era um costume, isso era uma coisa que acontecia muito, que João reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, que ele encostava carinhosamente a sua cabeça no ombro, no peito de Jesus. Que ele, além de falar, ele expressava o grande amor, que ele acariciava o grande tesouro, que era aquele homem manso, cheio de amor de Deus, um homem perfeito, que olhava para as pessoas, que tinha compaixão, que aceitou o desafio de deixar o esplendor da sua glória, de humilhar a si mesmo e se tornar homem para nos salvar. João, após Pentecostes, era um veemente pregador da palavra. Aqui no texto que nós lemos, ele fala que por causa da palavra e do testemunho, porque ele não parava de pregar, porque ele era incisivo, o imperador, chamado Domiciano, dessa época, mandou prender João e calou João. Fechou a boca de João lá na ilha de Patmos. Uma ilha terrível. A história paralela diz que
os navios que levavam os presos para Pátimos, eles jogavam os presos na água, eles tinham que acabar de chegar na ilha nadando, de tão desprezível que era a ilha. E por certo, diz a história paralela, que alguns eram comidos por tubarões, por bichos daquela ilha, que eram carnívoros. Mas João era de Jesus. A vida do crente, desde João, não está à mercê de um bicho, não está à mercê de uma fera, não está à mercê de uma ilha, de males, de terrores que habitam em uma ilha, porque João chegou e foi lá para a ilha de Pátimos. Meus amados, muita coisa que às vezes parece tão ruim. Imagine a cabeça de João no navio indo para Pátimos. Porque pregava Jesus Cristo, porque testemunhava de Jesus Cristo, do seu evangelho. Como pode ser que parecesse ruim a João? Quem prega o evangelho, irmão, e vê uma pessoa se converter, ouve falar que o evangelho transformou a vida de uma pessoa para a qual pregou, o coração da gente enche de alegria. Só de falar assim, você não vai poder pregar mais, já era um castigo muito grande para João. Tirar ele do convívio da igreja, tirar ele do convívio da família. João parece que era um familiar amoroso, porque na cruz Jesus entregou Maria, sua mãe, para que João cuidasse. E João agora estava retirado, como esse homem que cuidava de família, que Jesus aprovava, porque não entregaria a mãe dele a qualquer um. Jesus amava Maria, amava como filho e amava como Deus, porque ela, quando recebeu do anjo a graça pelo Espírito Santo, se tornou grávida, que ela sentiu que Jesus, a salvação, estava sendo formada no seu ventre. Ela disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quer dizer, Jesus amava Maria como filho e amava Maria como salvador dela. Porque ninguém foi salvo a não ser por Jesus Cristo, quer seja antes dele porque creu que ele viria, ou quer seja depois dele porque creu que ele veio e que executou a obra, e que Deus recebeu a obra dele, ressuscitando ele dos mortos, e o recebeu ao seu lado, e deu a ele o poder e a graça e a autoridade sobre todas as coisas, inclusive o poder de salvar as nossas vidas e nos dar como presente de Deus a vida eterna. Então, amado, João estava privado disso, mas Deus tinha um propósito. Sabe, irmãos, tudo que parece muito ruim na vida do crente tem um propósito. Na vida do crente tem um plano de Deus em andamento. João não podia falar, não, mas ele está falando aqui hoje à noite. Porque o Espírito Santo arrebatou João em espírito e falou: João, tem aqui ninguém para você pregar, não tem uma multidão não, mas vê, não está falando? Que foi mostrando a ele. Jesus mostrou ao anjo, falou assim: anjo, mostra tudo para João nessa visão. E falou para João: o que você está vendo, escreve. E envia à igreja. E nos enviou nessa noite. Então, irmão, nós, quando você muda de emprego, você sai do emprego, você muda de casa, acontece isso, acontece aquilo, às vezes parece tão ruim, às vezes parece tão difícil, creia, a sua vida, a sua história não anda sozinha. Mesmo que às vezes o destino seja Pátimos, lá em Pátimos, Deus vai usar você. Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Deus tem algo de extraordinário para nós. Mas eu quero chamar a sua atenção antes de comermos o pão e bebermos o cálice. De que João tomou um susto quando retirou o véu.
porque ele se lembrava de Jesus, o Galileu, o homem lá de Nazaré, o homem amoroso, manso. Mas agora não. Jesus começa a falar com ele. E quando ele vira, ele olha para Jesus, identifica que é Jesus. E agora vê um homem cheio do poder. Agora ele vê um rei trajado, um rei com sinais de autoridade, com cinto de ouro, com pés reluzentes, com cabelos brancos, mostrando a sua sabedoria, a sua autoridade, a sua equidade, a sua grandeza. Ele olha para um homem agora que ele não viu no passado e olha para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele a quem o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, que foi dado todo o poder no céu e na terra, e que não há entidade, instituição, poder, nem nada nesse mundo, nenhum nome grande que possa ser nomeado, que está acima do nome dele. E João olha para ele, e tem tanto poder, e tem tanta graça, e tem tanta autoridade, e tem tanto de Deus em Jesus agora, que a Bíblia diz que ele cai como morto. O homem que não quiser agora nesse tempo aceitar Jesus, esse Jesus amoroso que deu a vida para nos salvar, vai ter que enfrentar esse rei, esse juiz todo-poderoso que João viu. Então nessa noite nós queremos lembrar que nós estamos anunciando o Evangelho através da ceia do Senhor, através do nosso testemunho, através da obra que Ele fez em nós, da transformação, da mudança do nosso coração, das maravilhas que Deus faz diante de nós. Nós estamos anunciando o Evangelho, mas que Ele vai voltar, e o Jesus que vai voltar é esse Jesus aqui de Apocalipse. Voltando para Apocalipse, no versículo 3, você pode olhar para a sua Bíblia, aqui até que Ele venha, bem-aventurado, vamos parar aí, bem-aventurado, bem-aventurado é mais do que feliz. Eu disse que hoje de manhã, é alguém que cresce. Eu já disse que uma pessoa mais do que feliz, disse hoje, repito, não é uma pessoa que fica sorrindo, não. Esse é um bobo rindo. É uma pessoa que está sorrindo, feliz, porque ela cresce, porque ela anda, porque ela progride, porque ela prospera. Então nessa palavra bem-aventurada aqui, quando a gente olha a exegese, quando se faz a hermenêutica desse versículo, a gente vê que está falando assim, bem-aventurado, feliz, será uma pessoa que prossegue, que prospera, que cresce, aquele que lê. Os exegetas dizem que o Apocalipse chegou pouco às cópias, e que Deus mandou entregar o pastor ao anjo da igreja, e que Jesus estava no meio dos anjos da igreja, está escrito aqui, e falou para eles lerem, e que então, por isso que está falando que feliz era aquele que lia, era aqueles que ouvia, o povo de Deus, como estamos ouvindo, falando hoje de Jesus, mas também aqueles que guardavam as coisas escritas nesse livro. E esse guardar aqui não é pôr na gaveta. Uma vez eu estava lendo pouco a Bíblia, devia ter uns 20 anos, me lembro que já tinha feito tiro de guerra. E eu estive num culto, onde um pessoal de Belo Horizonte estava conosco orando, e uma profetisa chegou para mim, e falou para mim assim, moço, uma jovem senhora, como é que você chama? Não, o povo estava orando, o povo orava alto, era
Nós começamos a aprender a orar com a Assembleia de Deus. Lá, quando você começa a orar, é igual jogar pedra em telhado de zinco. Tem breve. E eu falei para ela, não sei se ela entendeu, se ela deixou de entender, se tinha importância meu nome, ela perguntou. Eu quero te entregar uma visão rápida que Deus me deu, quando eu olhei para você. E a visão consta do seguinte: você tinha uma brusa jogada no ombro, como se estivesse andando, seguindo em alguma direção. Mas eu vi sua Bíblia empoeirada. Eu vi poeira na capa da sua Bíblia. Deus te abençoe. Naquela hora, eu me lembrei que eu estava lendo muito pouco a Bíblia. Meu irmão, você vai comer do pão, beber do cálice outra vez. O crente que não ora e não lê a Bíblia não está entre os bem-aventurados. Porque ler e ouvir aqui ler também hoje. Não é só ouvir o pregador ler, não. É importante você estar aqui e ouvir o pregador. Ouvir ele ler. Mas ler aqui é ler em casa, é ler no trabalho, é carregar sua Bíblia. Eu tenho Bíblia demais da conta. Eu devo ter mais de 20 exemplares de Bíblia. E anda uma no meu carro. Porque tem hora que eu preciso dela no carro e eu não estou na igreja, não estou no templo, eu não estou em casa, eu não estou na estante. Nós temos que ter a Bíblia, temos que ler a Bíblia. E eu preciso terminar, não posso prolongar. Não posso. Quero te dizer o seguinte. João diz que quando ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu a voz de Jesus como de uma trombeta. Trombeta tem um som extremamente agudo, semelhante ao trompete, né, maestro? E ele quis dizer o seguinte: nenhuma outra voz era possível ser ouvida a não ser a de Jesus. E ele diz que ainda podia comparar a voz de Jesus à voz de muitas águas. Eu disse aos irmãos que eu fui em Foz do Iguaçu e que cheguei bem próximo da onde é permitido, da queda d'água, e que lá você não ouve o outro se você não gritar e muito de perto. Por quê? Porque a voz de muitas águas é uma voz grande, é uma voz que toma o som, o espaço, o seu ouvido. O crente que lê a Bíblia, irmãos, ele tem no seu coração, na sua alma, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus como de uma trombeta, e as outras vozes não alcançam o seu coração. Ele tem a voz de Jesus, aquilo que Jesus quer falar, porque o que Jesus quer falar necessariamente não é só o que está escrito aqui na página da Bíblia, não. Deus quer falar comigo no íntimo do meu coração, Deus quer falar comigo na minha alma, Deus quer falar comigo no meu interior. E João disse que é como uma voz de muitas águas. Não adianta nada falar, o diabo soprar, o mundo falar, as outras coisas falar, porque quem estiver ligado, quem estiver ouvindo a voz de muitas águas, a voz deste que era, que é e que há de vir, a voz do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo, não será atraído por outras vozes, mas sempre ouvirá a voz do Senhor Jesus Cristo. É esse Jesus, irmãos. É Ele que o Espírito Santo hoje representa morando em nós. Quando você sai de casa, que você lê a palavra, que você ora, esse rei aqui, ou esse guerreiro aqui está junto com você. Você não sai sozinho. As pessoas, entidades, os poderes espirituais, os poderes desse mundo, não te enfrentarão sozinhos, mas terão que passar por Jesus para tocar em você. E é esse Jesus aqui, que João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. Mas há de trazer ao nosso coração um gozo muito grande, porque a Bíblia diz que ele disse a João:
não tema, sou eu. Sou eu. Como aquele dia ele disse aos apóstolos, aos discípulos, no meio da noite: não sou um fantasma, não temas, sou eu. Ele disse a João: sou eu, João, eu estou do seu lado, você está do meu lado. Há uma coisa interessante que essa, abre aspas, eu ouvi de um grande pregador, um pregador que sempre admirei. Ele fala o seguinte, que água, voz de muitas águas, lembra que a água em movimento, ela se purifica, que a água parada apodrece. Então, você sabe um bocado da palavra, não deixa isso parado não, isso apodrece, isso te acomoda, isso te deixa com uma água que não faz mais efeito. Mas que a água em movimento, ela produz um som, ela produz um trabalho, ela produz alguma coisa, ela limpa. É por isso que a Bíblia diz lá no Salmo de número 1, que a pessoa às vezes se detém no caminho dos pecadores, porque não tem a força, não tem a voz, não tem a direção, não está alimentando da palavra. Finalmente, queridos, eu não posso trabalhar muito no texto. Aqui, ó. Até que Ele venha, nós podemos viver felizes, progredindo. Aqui não depende de como vai ficar o Brasil, não. Aqui Jesus não está falando isso aqui, não. Dependendo do seu país, você vai progredir. Dependendo do seu país, você vai ser feliz. Não, quem lê, quem ouve, quem crê, quem guarda, é bem-aventurado. E é preciso fazer isso, irmãos, por uma coisa muito simples que está no fim do versículo 3. Porque daqui 100 anos Jesus vai voltar, está vendo aí? Não viu? Aí, ó. Aí o pastor marcando a data de Jesus voltar. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque daqui 100 anos Jesus vai voltar, porque o tempo está próximo. Hoje eu disse ao meu irmão, falando por telefone, meu irmão Quadrado, irmão Tadeu, falei, ó, tem gente me perguntando se coronavírus é coisa do fim. Eu falei, ó, pode, disse a ele. A minha resposta é, pode não ser o fim, mas é sinal da proximidade do fim. Igualou os homens, igualou as nações, igualou os cientistas, igualou. Nós estamos no fim, queridos, e nós temos uma mansão celestial nos esperando logo depois desse fim. E como diz o texto que lemos, Ele vem com as nuvens, todo olho verá. A pessoa que não tem Jesus, ele espera a morte. Alguém me disse há pouco tempo que morreu, acabou. Falei, não, você crendo ou não, você tem uma alma. Eles esperam apodrecer, acabar. Não, não vai acabar não. Mas a igreja espera um arrebatamento. Nós ansiamos para o arrebatamento. Maranata, que o Senhor Jesus venha. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida.